com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leiam o texto de apoio em que se baseia esta aula. Esta aula não é mera repetição da revista. O irmão já tem o texto da revista, já estudou a revista. Esta aula é uma complementação ao tema da revista. Além do texto de apoio que se baseia esta pré-aula, o portal Escola Dominical também disponibiliza mais 4 outros textos de apoio desta lição. Lá no site Portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Se o irmão tiver alguma dúvida durante a semana, o irmão pode postar a sua pergunta na sala dos professores do Portal Escola Dominical. Nós não estamos mais respondendo perguntas no canal do YouTube por uma questão de logística para podermos ter um local apenas para responder às suas questões. Também durante a semana, nós postamos nas redes sociais do Portal Escola Dominical dezenas de links de videoaulas, de textos de apoio e de slides de lições de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também ouça os breves comentários em áudio das leituras diárias, dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Nós temos ali uma equipe que tem dado breves comentários em áudio dos textos sugeridos. O irmão terá um momento devocional e também terá condições de acrescentar mais para a sua lição. Aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília, nós também transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E o irmão é convidado, se estiver aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, a estar conosco. A partir das 18 horas e 30 minutos, iniciamos com oração para estarmos aí. A entrada é franca e aberta a todos os que se interessam em aprender a palavra de Deus. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, aprende a palavra do Senhor, como ensina o pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema adoração, santidade e serviço ao Senhor. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Estamos estudando o livro de Levítico e vendo quais os princípios do livro de Levítico que são aplicados hoje à adoração e ao serviço ao Senhor, que são aplicáveis à santidade. E o comentarista do nosso trimestre é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 6. A lição de número 6, e nesta lição nós já estamos terminando o primeiro bloco do trimestre, que é o bloco que fala dos parâmetros do culto divino, do culto levítico, e hoje estaremos estudando a lição de número 6, a doutrina do culto levítico. O que é doutrina? Se nós formos ao dicionário Wise da língua portuguesa, nós vamos encontrar que doutrina é o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, a serem ensinadas. A palavra doutrina vem do latim doctrina,
que quer dizer ensino, instrução dada ou recebida, arte, ciência, doutrina, teoria, método. Doutrina é o ensino de quem já sabe. Doctores em latim, é aquele que sabe, é aquele que é douto, é aquele que sabe mais. Isso é a palavra doctor. E doutrina é o ensino daquele que sabe. Quando nós falamos em doutrina na Bíblia, nós estamos falando do ensino daquele que tudo sabe. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E ele revelou ao homem algumas coisas que ele sabe. E este ensino, esta revelação de Deus ao homem, é o que nós chamamos de doutrina. A doutrina divina é o ensino por excelência. Por quê? Porque se doutrina é o ensino de quem sabe, e Deus sabe todas as coisas, a doutrina divina é o maior, o melhor e o mais excelente ensinamento. Porque é o ensino de quem sabe tudo. Isto é a doutrina. A palavra doutrina, na versão Almeida, revista e corrigida, aparece pela vez primeira no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no último cântico de Moisés. Diz assim o texto, vou ler desde o versículo 1. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. A doutrina aqui, portanto, nada mais é do que o ensino de Deus. O ensino de Deus. Mas não é Moisés que está falando, irmão Caramuru. Mas lembremos que estamos diante de um cântico do Antigo Testamento. E os cânticos são palavras proféticas. É o próprio Deus que traz uma mensagem através do seu profeta. No caso aqui, Moisés. Moisés fala pelo Espírito Santo. Então não são palavras da mente de Moisés, palavras da imaginação de Moisés. São mensagem de Deus. E quando ele fala as palavras da minha boca, na verdade são palavras de Deus. E quando ele fala goteje a minha doutrina, ele está falando do ensino de Deus. E aqui nós temos, para a palavra doutrina, aqui neste texto de Deuteronômio, nós temos a palavra lecar. A palavra lecar, que quer dizer ensino, quer dizer instrução. Não é esta a única palavra que é traduzida por doutrina na versão Almeida Revista e Corrigida. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 14, nós temos de novo a palavra doutrina em português. Provérbios, capítulo 13, versículo 14. O texto diz assim: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar os dos laços da morte. Aqui, a palavra doutrina é uma palavra muito conhecida de todos nós que estudamos a Bíblia. É a palavra Torá. Torá, que é o nome que os judeus dão para os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, para os livros da lei, inclusive o livro de Levítico que nós estamos estudando. A Torá.
Mas Torá não quer dizer lei, irmão Caramuru. Ela tem sido usada como lei, um sinônimo de lei, mas na verdade o significado primeiro de Torá é ensino, é instrução. E aqui vem um ponto que é muito importante para a nossa aula de hoje. É que a lei de Deus é muito menos um mandamento, muito menos uma ordem, muito menos uma regra, e é mais um ensinamento, mais uma orientação. As regras, os 613 mandamentos que Deus deu a Israel por meio de Moisés, são menos ordens, menos mandamentos e mais ensino e mais instrução. É isso que quer dizer a palavra Torá. É instrução, é ensino. E é por isso que nós estamos estudando aqui o livro de Levítico. Porque se o livro de Levítico só tivesse mandamentos, ordens, ordenanças, regras, ele não precisaria mais ser estudado. Porque nós estamos noutra dispensação, nós estamos na nova aliança, e portanto todas aquelas regras, todas aquelas normas, todos aqueles rituais e cerimoniais estariam ultrapassados. Mas as regras e as normas são menos ordens e mais ensinamentos e mais orientações. E é por isso que o subtítulo do nosso trimestre diz: os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Como a Torá é menos ordem e mais ensino, mesmo deixando de lado o papel normativo, o papel regrador do livro de Levítico, ainda persistem os ensinos, as instruções. E é por isso que nós estamos aqui hoje estudando a doutrina do culto levítico. Porque o culto levítico hoje não é mais exercido, seu cerimonial, sua ritualística não é cumprida, nem mesmo pelos judeus, porque os judeus estão privados do templo e não podem cumprir grande parte dos mandamentos constantes do livro de Levítico, que dependem, exigem a existência do templo ou do tabernáculo. E isto já foi uma providência divina para que não houvesse qualquer confusão, no sentido de que nós estamos agora na nova aliança. De que tudo aquilo já foi cumprido em Cristo. Mas a Torá é muito menos mandamento e muito mais ensino, instrução. E olhando para o culto levítico, nós podemos aprender a respeito da adoração, a respeito da santidade, a respeito do serviço ao Senhor. Porque Torá é muito mais ensino e instrução do que ordem, do que regra, do que mandamento. Mas existe ainda uma outra palavra grega, hebraica para doutrina. É a palavra que nós encontramos em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Aqui nós temos a palavra muká, que quer dizer orientação, um ensino feito com base em repreensão e castigo. Por isso que fala da instrução do pai e da doutrina da mãe. E como é que pai e mãe ensinam? Orientando e repreendendo e castigando quando há desobediência. É
um ensino também que Deus nos dá. Porque a Bíblia diz que Deus castiga aquele quem ama e açoita aquele a quem ele quer bem. Então também esta doutrina aqui é mais um sentido prático, né? Um ensino prático que é dado em orientações e em castigos e repreensões. Em o Novo Testamento, a palavra doutrina é a palavra grega didaquê, que significa ensino, o que é ensinado. Nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 7, versículo 28. Mateus, capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então nós verificamos aqui que didaquê é instrução, didaquê é aquilo que é ensinado, é o conjunto de ensinamentos. E aqui, quando nós falamos na doutrina do culto levítico, nós estamos falando daquilo que é ensinado. No conjunto do culto levítico, o que é ensinado, o que nós aprendemos no nosso relacionamento com Deus, na nossa adoração a Deus, no nosso serviço a Deus. A lei, ela é uma orientação é um caminho, é uma instrução para que nós conheçamos e saibamos quem é o Senhor Jesus. É o apóstolo Paulo que, como ninguém, soube falar a respeito da lei da graça, que nos ensina isso. Lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24, Paulo diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei nos conduz como aio para Cristo. E o que é aio? Se nós formos na palavra grega, que é traduzida aqui por aio, nós vamos ver que a palavra grega é paidagogos. E lógico, com essa palavra paidagogos, você logo lembra da palavra pedagogo. Quem é o pedagogo? O que é pedagogia? Pedagogia é a ciência do ensino, que ensina as técnicas de ensino, os métodos de ensino. A pedagogia é a ciência que se preocupa com a educação, principalmente das crianças. Até porque paidos, em grego, quer dizer criança. Paidagogos é aquele que conduz as crianças, que leva as crianças a algum lugar. E quem era o paidagogos? O paidagogos era um escravo que levava os filhos dos seus senhores até a escola. Isso nas cidades gregas. Normalmente as escolas nas cidades gregas ficavam nos vãos, nas áreas dos templos das cidades gregas. E então um escravo de confiança do seu senhor levava as crianças até os templos, até as escolas, e aguardava as aulas. Até porque aula era exatamente esse espaço que existia
onde eles se reuniam com as crianças e onde eram ministradas as lições. E o Paidagogos ficava ali e depois levava de volta a criança para casa. Então o Paidagogos é alguém que levava a criança ao conhecimento. É isso que Paulo está dizendo. Ele está escrevendo para os Gálatas. Os Gálatas eram de cultura grega e os Gálatas bem entenderam quando Paulo disse que a lei era um aio que nos conduziu a Cristo. Cristo é o mestre. Cristo é aquele que nos ensina, que nos diz a verdade, que nos revela a verdade. A lei, ela apenas leva, orienta, conduz a nós entendermos quem é Cristo. Portanto, a lei possui um ensinamento, uma orientação que nos levará a Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus disse que a lei é a sombra dos bens futuros. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A lei não podia tirar o pecado do homem. A lei não podia resolver o problema do pecado, mas ela nos dá pistas, ela nos dá dicas, ela nos dá orientações que nos fazem entender quem, como e por que e para que o pecado será tirado. Quando eu observo o culto levítico, este culto levítico me aponta para a imagem exata das coisas, que é Cristo. Por isso o culto levítico tem um ensino, tem uma instrução. E esta instrução e este ensino nos leva a Cristo. É por isso que o culto levítico, ele tipifica Cristo. Eu preciso descobrir onde está Cristo no culto levítico. E aquela sombra do culto levítico se transforma na imagem exata das coisas, em Cristo. Então o culto levítico, ele me permite aprender algumas coisas, ele me revela algumas coisas a respeito do caráter, da qualidade, a respeito da pessoa, da essência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto levítico, aquela adoração no lugar, no espaço, aquela adoração no tempo, aquela adoração externa, verificada por atos externos, ela me ensina verdades espirituais. Aquele culto visível me aponta e me ensina e me dá instruções a respeito da adoração em espírito e em verdade, que é a adoração que hoje nós fazemos, porque nós não o vemos fisicamente, mas os vemos com os olhos da fé. O apóstolo Pedro, se não me engano, ele fala dessa realidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Primeira de Pedro 1:8. Diz assim: ao qual, não o havendo visto, amais,
no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Hoje nós não vemos a Cristo fisicamente, mas nós o amamos. Nós não vemos a Cristo hoje fisicamente, mas cremos nele e nos alegramos com gozo inefável e glorioso. E ainda Pedro continua lá na segunda carta agora, eu li a primeira carta, 1 e 8, agora na segunda carta, Pedro ele vai dizer o seguinte: porque se em vós, 1 e 8 de segunda de Pedro agora, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, que coisas? Pedro está falando da diligência, da fé, da virtude, da ciência, da temperança, da paciência, da piedade, do amor fraternal e do amor divino. Ele diz assim: porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, até quem não vê o invisível, que nós vemos o invisível pela fé, Pedro diz que corre um sério risco, porque se torna um cego espiritual e se esquece da purificação dos seus antigos pecados e, portanto, perde a salvação. Esta visão, ela é aumentada, ela é complementada pelas instruções do culto levítico. Porque no culto levítico, nós aprendemos através daquilo que é visível a respeito daquilo que nós não vemos, mas amamos e cremos. É por isso que o subtítulo do nosso trimestre fala dos princípios de Deus para a sua igreja. Analisando o culto levítico, analisando a lei, nós firmamos a nossa fé e podemos contemplar naquele culto visível do passado os princípios que norteiam e orientam o nosso relacionamento com Deus. É este o sentido que Paulo dá quando lá em Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. As Escrituras, e aqui são o Antigo Testamento, o livro de Levítico, repleto de leis, como dizem os rabinos judeus, estas leis, estes mandamentos, que são menos ordem e mais ensinamentos, ele nos ensina, e nós aprendendo com ele, nós suportamos mais as aflições deste mundo, as perseguições, os encargos que temos, e nós somos consolados pelo Espírito Santo e firmados, porque percebemos que aqueles princípios já existiam lá no culto da lei, que Deus é o mesmo, que Ele não muda, que Ele está no controle de todas as coisas, e que aquilo que Ele requereu de Israel, Ele requer de nós também, e com esta imutabilidade de Deus, nossa fé é aumentada e nós prosseguimos com muito mais ânimo a nossa peregrinação até
a glorificação. Daí a importância de nós aprendermos com o culto levítico, porque isto reforça a nossa fé, mostra que o nosso Deus não muda, que Ele é o mesmo, e que assim como no culto levítico, Ele susteve Israel até a vinda do Messias, também através do nosso culto, Ele nos susterá até a volta do Messias para vir nos buscar. Quais são os principais ensinos que o culto levítico nos dá? Nós seguimos aqui uma linha um pouco distinta da do comentarista. O comentarista, ele se fixou na ideia do senhorio divino, e nós vamos falar disso ao final. Mas nós quisemos colocar outros ensinos além do senhorio divino, já que o título da lição é a doutrina do culto levítico e não o senhorio divino no culto levítico. É um pouco mais amplo. O primeiro ensino que o culto levítico nos dá é que Deus é santo. A lição passada nós falamos sobre a santidade. E aqui nós voltamos novamente a isto. Não é à toa que a expressão-chave do livro de Levítico, aqueles 5 versículos que nós já lemos aqui em algumas lições, não vamos lê-los hoje novamente, mas os irmãos sabem que em Levítico 11, 44 e 45, em Levítico 19 e 2, em Levítico 20 e 26 e em Levítico 21 e 8 é dito que Deus é santo. Por isso nós devemos ser santos. Nós vimos que as ofertas, os ofertantes, os rituais, as cerimônias enfatizam a santidade. E o culto levítico nos ensina que Deus é santo e que nós devemos ser santos se quisermos que a nossa adoração e o nosso culto sejam aceitos por Deus. E nós sabemos que nós só podemos ser santos hoje por causa do sangue de Jesus. Porque Jesus, aquele que era tipificado nas ofertas, aquele que era tipificado nos ofertantes, ele é o santo de Deus. Como disse o anjo Gabriel a Maria, ao anunciar o nascimento de Jesus. E como Jesus nunca pecou, ele pôde se oferecer e, pelo seu sangue, nos purificar. E agora, como nova criatura, nós podemos nos apresentar diante de Deus e a nossa adoração e o nosso culto são aceitos por Deus, porque somos santos. Somos santos, porque fomos santificados em Cristo. Então, o culto levítico nos ensina que Deus é santo e que nós devemos ser santos, e a santidade é possível porque aquilo que foi tipificado no culto levítico, nas ofertas e nos ofertantes, foi cumprido em Cristo, o Santo de Deus, que entregou sua vida por nós e que agora, pelo seu sangue, nos purifica de todo pecado. Mas o culto levítico também nos fala que o perdão de Deus está acessível a todos, desde que confessemos os nossos pecados. Lembram que os israelitas, quando traziam suas ofertas pelo pecado, eles deveriam impor as suas mãos sobre a cabeça do animal que seria sacrificado, transferindo a ele a sua culpa, confessando os seus pecados. E assim eram perdoados. Não havia nenhum impedimento para que houvesse o perdão. Com exceção
do pecado voluntário, daquela rebeldia deliberada contra Deus, todo e qualquer pecado era passível de perdão. E o culto levítico nos ensina isso, que o perdão está acessível a todo ser humano. Todo israelita podia ir até o altar de sacrifício levando uma oferta pelo pecado. E confessando o seu pecado, ele era perdoado. O Salmo 32 fala dessa realidade. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quem ia ao altar de cobre levando um animal tinha o seu pecado perdoado. Eis outra lição. O perdão está disponível a todos quantos confessarem as suas faltas e pedirem perdão a Deus. É o que Salomão nos fala em Provérbios. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas em quem encobre as suas transgressões, nunca prosperará. 28:13. E eu li o versículo do contrário. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O culto levítico nos ensina isso. O perdão está disponível a todos que confessarem e deixarem a prática do pecado. O culto levítico também nos ensina que existem dois tipos de relacionamento com Deus. Duas formas de sacrifício. Nós vamos ver isso em lições mais adiante, mas o culto levítico nos fala dos sacrifícios pelo pecado e nos fala dos sacrifícios de gratidão, dos sacrifícios pacíficos. O culto levítico nos ensina que o pecado nos separa de Deus, que há uma divisão entre nós e Deus por causa do pecado. E lá está o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo para nos demonstrar que o pecado nos separa de Deus. Ninguém podia entrar no lugar santíssimo a não ser o sumo sacerdote uma vez ao ano. E o véu estava lá sempre impávido. O véu sempre estava ali presente, impedindo o acesso a Deus. Essa é uma lição que o culto levítico nos dá, nos deixa. E ele cessa justamente quando o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário e este véu se rasga de alto a baixo, mostrando que agora havia um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Cristo. Por isso eu precisava derramar sangue para que houvesse a cobertura do pecado. E depois que este sangue era derramado pela cobertura do pecado, aí eu podia oferecer um sacrifício de gratidão, de louvor a Deus. Porque aí eu estava em paz com Deus. Aí eu estava em comunhão com Deus, porque o pecado havia sido coberto. O culto levítico nos ensina que primeiro eu preciso resolver o problema do pecado
para depois eu entrar em comunhão com Deus. Por isso eu tenho sacrifícios pelo pecado e eu tenho sacrifícios de gratidão e de louvor a Deus. O culto levítico também nos ensina que quando estamos diante de Deus, não podemos estar de qualquer maneira. Nos apresentar diante de Deus é nos apresentar diante do Senhor de todas as coisas. É reconhecer que somos servos e Ele é o Senhor. Por isso é preciso que haja solenidade e reverência. O culto levítico mostra que não se podia chegar de qualquer maneira diante de Deus. Sacerdotes tinham vestes apropriadas para o ofício sacerdotal. Só podiam entrar no ofício sacerdotal depois que se lavavam em água. Muitas vezes, dependendo do tipo de sacrifício, ao término do sacrifício, tinham que tirar as suas vestes e vestir outras vestes. Não podiam, do jeito que estavam vestidos, antes do ofício, oficiarem. E não podiam se manter vestidos depois de oficiarem. Por exemplo, aqueles que deviam levar as cinzas do altar tinham que se despir das vestes sacerdotais para poder pegar as cinzas e levar para fora do arraial. O momento do culto era distinto, era diferente dos outros momentos. Era um momento solene, um momento de reverência, um momento de respeito e de temor. Nosso encontro com Deus não pode ser feito de qualquer maneira. Nós temos de ter reverência a Deus. Nós temos de ter solenidade diante de Deus. Preocupa-nos muito hoje o barateamento, o excesso de informalidade, a irreverência com que muitas pessoas vão diante de Deus, ou dizem estar indo diante de Deus. Não estamos dizendo aqui que o culto a Deus deve ser formalista. Há uma diferença entre formalismo e reverência e solenidade. O que é solene é algo especial, é algo onde há um senso de respeito, e é isso que o culto a Deus deve ter. A irreverência é a falta de cuidado, o desprezo, é a banalização. Você não precisa ser formalista. O culto a Deus, ele não é dentro de um formalismo litúrgico, algo que é automático, algo que é engessado, algo que não permite a ação do Espírito Santo. Não estamos aqui dizendo que você precisa ter um culto formal. Não. Mas também não estamos dizendo que você possa fazer uma bagunça, como infelizmente nós vemos nos dias de hoje. E cá entre nós, irmãos, é muito triste nós vermos que nas Assembleias de Deus a irreverência é a tônica. Pode ir para as outras denominações. Nós vamos encontrar ali um grau de reverência e de solenidade que às vezes cai no formalismo, é verdade, mas há um senso de respeito às coisas sagradas. Você não ouve fuxico durante o culto. Você não ouve entretenimento.
descaso, como nós vemos em muitas Assembleias de Deus. O culto levítico nos lembra que há um formalismo, há uma reverência, uma solenidade a ser cumprida. Porque nós estamos lidando com o Senhor do Universo. Quando nós vamos nos encontrar com alguma autoridade humana, nós não vamos de qualquer jeito. Já há uma preocupação no traje, no protocolo. Nós falamos a meia voz, só falamos no momento apropriado. Isso porque vamos nos encontrar com uma autoridade humana. Por que quando nós vamos nos encontrar com Deus, nós podemos querer ser irreverentes? O culto levítico nos ensina que nós temos um modo para nos apresentar diante de Deus. O culto levítico também nos ensina que o nosso culto é um culto racional. Paulo diz que a adoração em espírito e em verdade deve ser um culto racional. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformando com este mundo, mas transformando-vos pela renovação do vosso entendimento. É um culto feito com conhecimento, com razão. Não é um culto sem emoção, sem sentimento. Porque nós amamos a Deus. E embora amor seja mais comportamento que sentimento, ele não elimina a sensibilidade. Na nossa alma nós temos vontade, razão e sentimento. E todo o nosso ser deve estar envolvido na adoração a Deus. Agora, o culto levítico era bem diferente dos cultos pagãos. Nos cultos pagãos, nós encontramos sempre a prevalência do emocional, do irracional. Os cultos a Baal, por exemplo, eram repletos de orgias sexuais. Aliás, a palavra bacanal, e nós sabemos o que é um bacanal. Um bacanal é uma orgia sexual. É uma festividade guiada pelo sexo, pela imoralidade. Sabe de onde vem a palavra bacanal? A origem da palavra bacanal eram os cultos ao deus Baco, que era o deus do vinho. Dionísio para os gregos e Baco para os romanos, que não perdia nada para os cultos a Baal. Aliás, essa questão de entretenimento, de descarrego emocional, de êxtase, de transe, está invadindo muitas igrejas hoje. As pessoas hoje vão ao culto para descarregar a sua emoção, para entrar em transe, para ter um êxtase. Isso é coisa dos cultos pagãos. Foi assim no culto ao bezerro de ouro. Lá é dito que o povo começou a comer, beber e folgar. Era farra. Era show. Era baile. Assim eram os cultos pagãos. Mas o culto levítico não era assim. Você não vê nada sensual, nada emocional ao extremo. Você não vê transe nem êxtase no culto levítico. A oferta de movimento, que era o que mais se tinha ali, de uso corporal, era o sacerdote pegando a oferta, indo para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Para frente, para trás, para a direita, para a esquerda.
em algumas ocasiões. Não tinha dança no culto. Não tinha coreografia, sensualidade. Ah, mas lá quando Davi levou a arca, diz que ele dançava. Mas aquilo não era o culto levítico. E aquele culto começou ruim, tão ruim, que Uzá tocou na arca e morreu. Porque estava tudo fora. Aliás, nós temos um artigo antigo que colocamos ali, o culto pentecostal que não deu certo. Porque estava fora das determinações divinas. E mesmo quando eles trouxeram a arca, já seguindo as instruções divinas, o que Davi fez? Davi não era sacerdote. Não fazia parte do culto. Era uma celebração. E que não saiu bem, porque ele foi censurado por Mical. Mas Mical ficou estéril, porque ela desobedeceu a autoridade de marido e de rei. Mas a sua observação era correta. Então não tem espaço para sensualidade e emocionalismo no culto a Deus. É o que a gente aprende no culto levítico. O culto levítico, ele era livre, mas ele não era libertino. Qualquer um podia ir sacrificar, seja pelo pecado, seja para a gratidão, louvor a Deus. Era voluntário, era um ato voluntário, e você vê isso bem logo no começo do livro de Levítico. O livro de Levítico diz assim: fala aos filhos, Levítico 1 e 2, fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, quando algum de vós, era algo livre. Sim, havia as 3 festividades, a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos, em que os varões deveriam se apresentar diante de Deus. E ninguém poderia aparecer vazio diante de Deus. Mas era se apresentar para a festividade. Ele podia ir à festividade e não oferecer o sacrifício. Isso era voluntário. Mas o culto tinha que ser feito da maneira que Deus determinou. Por isso havia liberdade. Porque liberdade não se confunde com libertinagem. Liberdade é eu poder escolher, mas estar debaixo da autoridade. Libertinagem é eu fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. É eu não reconhecer nenhuma autoridade. E o culto levítico nos ensina que Deus quer ser louvado, engrandecido e adorado voluntariamente. Mas Ele é o Senhor. E por isso é Ele quem determina como deve ser feito. E se não for feito como Ele quer, não será aceito. Na próxima lição, nós vamos falar de como 2 sacerdotes foram mortos, porque não observaram as regras de Deus. E aí que vem a parte final da nossa aula, que foi a parte explorada pelo nosso comentarista, que é sobre o senhorio divino do culto levítico. O culto é livre, mas liberdade pressupõe a autoridade de alguém. A verdadeira liberdade, ela é heterônoma, ou seja, eu sou livre para escolher, mas as regras não são definidas por mim, e sim por Deus. E o culto levítico mostra que Deus é o Senhor. Primeiro, porque o culto foi estabelecido pelo próprio Deus. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele.
da tenda da congregação. E o culto todo mostra este senhorio de Deus. Deus é o Senhor. Lá no Salmo 24, versículo 1 é dito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E no culto levítico, este senhorio de Deus, que é resultado de Deus ter criado todas as coisas. Gênesis 1:1 diz: e criou Deus os céus e a terra. E no final do capítulo 1 diz: e viu Deus tudo quanto havia criado, e eis que é muito bom. Então Deus criou todas as coisas, e o culto levítico mostra que todas as coisas deveriam ser usadas na adoração a Deus. Adorar é reconhecer o senhorio, reconhecer a soberania. E o culto levítico, ele demonstrava que tudo devia ser usado para servir a Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus é o criador dos minerais. Os minerais foram usados para a adoração a Deus. O tabernáculo possuía peças de ouro, de prata e de cobre. Todo sacrifício tinha que ser salgado com sal, que é um mineral. Então nós já vemos aí que os minerais foram utilizados para honrar e adorar a Deus, porque Deus é o criador dos minerais. Mas Deus também é o Senhor dos vegetais. Foi Ele quem criou as plantas, criou os vegetais. Por isso as peças do tabernáculo eram de madeira revestidas de ouro ou de cobre. É o caso do altar de sacrifícios, do altar de incenso, da mesa dos pães da proposição, que eram de madeira revestidos de ouro ou de cobre. Madeira, um vegetal. Também podiam ser oferecidos vegetais, farinha, pães, os manjares, o vinho na libação, que era aquele derramamento de vinho em alguns sacrifícios, os cereais que eram trazidos e os frutos das primícias que eram levados a Deus em gratidão, num gesto de reconhecimento que Deus era o Senhor dos vegetais. Mas também Deus é o Senhor dos animais. Os animais que eram levados para sacrifício. O gado miúdo, cabras, bodes, ovelhas, carneiros, bois. Os animais eram levados em sacrifício a mostrar as aves, pombinhas, rolinhas, eram levados em sacrifício a mostrar que Deus é Senhor dos animais. Toda a criação é levada à presença de Deus no culto levítico para nos mostrar que Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas e o ser humano? E o ser humano? O ser humano, ele
não podia ser levado em sacrifício. Ele não podia ser levado em sacrifício. Deus não permitiu o sacrifício humano. Mas Deus é o Senhor do ser humano? Sim. Não há dúvida nenhuma a esse respeito. Porque era o ser humano quem ia à presença de Deus, levando os animais, os vegetais, os minerais. Primeiro mostrando que o homem é a coroa da criação terrena. Segundo, mostrando que o homem precisava confessar o seu pecado e entrar em comunhão com Deus. E precisava servir a Deus. Deus, então, é o Senhor do homem. E o homem tinha proeminência sobre os animais, vegetais e minerais. O homem recebe no culto levítico toda a sua dignidade. Ele é apresentado como mordomo da criação terrena. Ao contrário dos cultos pagãos, onde o homem é bestializado, seja porque é sacrificado, e aí nós vemos, por exemplo, o culto a Moloque, onde se fazia sacrifício de crianças, seja porque ele é reduzido a uma condição de animal irracional nas orgias sexuais, onde ele passa a ser um simples animal, porque vai fazer sexo como qualquer animal, para agradar aquele Deus, aquela divindade. O culto levítico mostra que Deus é o Senhor do homem, mas mostra que o homem é a coroa da criação terrena e é tratado com toda a dignidade, porque não havia sacrifícios humanos, não havia constrangimentos morais. Mas a Bíblia também diz que Deus era o Senhor das forças naturais. Porque quando da inauguração do tabernáculo, Deus acendeu fogo do céu. Com fogo do céu, ele acendeu o altar de sacrifício. Porque Deus demonstra no culto levítico, em certas ocasiões, a sua supremacia sobre todas as ações sobrenaturais. Não só ele fez descer fogo do céu para acender o altar, como ele fulminou com um raio a Nadab e Abiú por terem oferecido fogo estranho diante do altar. Como ele fez aparecer lepra na testa de Uzias quando ele quis oferecer incenso indevidamente. Quando ele novamente acende fogo do altar, na inauguração do templo por Salomão, todos estes acontecimentos mostram que Deus também é o Senhor das forças naturais. O culto levítico nos mostra que tudo foi criado por Deus, que tudo está sob o controle de Deus, e por isso nós devemos adorá-lo e cultuá-lo. São estas as principais lições, os principais ensinos que o culto levítico nos dá. Esta é a doutrina do culto levítico.